Senhor, nós declaramos, a nossa confiança está sempre no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós estamos firmados em Ti, Deus. Nessa manhã nós queremos aprender mais da Tua palavra, aprender mais do Senhor. Estamos diante de Ti e o Senhor venha falar aos nossos corações. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar mais conhecimento, que possamos investir na nossa intimidade contigo, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Amém. Os irmãos podem se assentar. A graça e a paz do Senhor para a igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 4 a 6, e nessa manhã, irmãos, eu gostaria de meditarmos juntos sobre a diferença de união e unidade. União e unidade. Efésios capítulo 4, versículo 4, você achou? Diga amém. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Irmãos, na última consagração do Ministério do Louvor, nós utilizamos um elemento comum para exemplificar isso, essa diferença de união e de unidade, algo muito comum na nossa cozinha. E nessa manhã eu gostaria que a gente meditasse nas Escrituras sobre comunhão, sobre o que é unidade, sobre corpo de Cristo. E eu vou utilizar a imagem desse famoso legume, desse tubérculo aí muito famoso na nossa dispensa. Então vamos lá, que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações através da sua santa palavra. Daqui a pouco, de repente, você vai ter aí o seu almoço, de domingo abençoado, e um dos pratos muito comuns da nossa culinária é o famoso purê de batatas. Então, em algum momento você vai aí no supermercado e você compra aí algumas batatas, Você traz aí um saco de batatas e você observa nessa figura que essas batatas, elas estão em união, tá certo? Elas estão em união, todas juntas no saquinho. Então a gente vai começar o processo de preparação do nosso purê. Então, as irmãs que têm mais entendimento aí, como é que a gente começa fazendo o nosso purê? Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega em casa com o nosso saco de batatas e a gente vai fazer o nosso purê? Primeira coisa, o primeiro processo é o processo de lavar, é o processo de purificar as batatas, Esse processo aí. Então a gente lava em água corrente, alguns passam sabão, outros usam hipoclorito de sódio, não sei, cada um tem sua forma, mas Deus também tem a forma dele de nos purificar. Deus tem a forma de nos lavar, e o meu objetivo nessa manhã é fazer essa analogia com esse prato típico e uma analogia com os processos de Deus nas nossas vidas. E a partir de agora, eu e você, nós somos uma batatinha na mão de Deus, amém? O primeiro processo de Deus é de nos purificar, nos lavar dos nossos pecados no sangue de Jesus. Apocalipse 7, versículo 14 diz assim: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem aqui já foi lavado pelo sangue de Jesus? Diga amém. Tito 2,14 diz assim: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras.
E nós não podemos esquecer que quem anda com Deus, quem é iluminado por Deus, tem comunhão com os outros. É o que o texto está dizendo. E tem seus pecados purificados. Então, prenda isso. Deus vai limpar as batatinhas para ter comunhão, para ter união. Porque 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu gostaria de ressaltar o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 7:1, que diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Nós já estudamos isso na EBD, que há a santificação por obra de Cristo, chamada santificação posicional, quem lembra dessa lição? E há também a santificação descrita no texto, conhecida por santificação progressiva, né? Ou seja, a ação de se purificar daquilo que contamina o corpo, a mente e o espírito deve ser uma busca constante de cada crente. E então, depois do processo de lavar, nós passamos para o segundo processo, que é o processo de descascar as batatas, né? E Salmo 51:6 diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Irmãos, Deus não trata com personagens, Deus trata com pessoas. No grego, a palavra hipócrita, ela significa aquele que usa máscaras, ou seja, aquele que é um personagem, aquele que é um ator. Então, Deus fala para mim e para você, você precisa se lavar, mas você também precisa tirar as máscaras, precisa tirar a sua armadura. E é isso que acontece naquele famoso episódio de Naamã com o profeta Eliseu, lá em 2 Reis 5:10. O texto diz: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, para o famoso general Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Observe que a instrução do profeta foi para que ele se lavasse. Só que antes de você se lavar, antes dele se lavar, ele teve que tirar a armadura, teve que tirar a casca. É Deus que está dizendo para Naamã e também diz para mim e para você, né? Os homens, Naamã, veem as suas insígnias, né? Eles veem os seus distintivos, ele vê o exterior, mas Deus diz para ele: mas eu estou vendo a lepra que há por dentro do seu uniforme. Por fora, os homens veem uma grande beleza, né? Os títulos, mas o nosso Deus vê o nosso coração. E nessa manhã é manhã de Deus também, além de nos lavar, de Deus nos descascar, de nós estarmos diante de Deus completamente rendidos, né? Apocalipse 3, 17 e 18 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha o conselho agora de Deus. Jesus vai dizer: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Todos nós, irmãos, fomos ou somos cegos que pensamos que enxergamos, cheios de muita arrogância. E observe a educação de Jesus no texto, porque ele vai dizer assim: vou lhe dar um conselho. Agora pense na nossa vergonha. Alguém que está, segundo o texto, cego, alguém que está pobre, alguém que está nu, e o texto diz: mas não reconhece. Observe a vergonha. Jesus nos diz:
cubra sua vergonha e deixe eu ungir os seus olhos para que você realmente possa enxergar. E o mais lindo da obra de Deus é que só percebemos isso quando retiramos a nossa armadura diante do Eterno. Quando a gente deixa de ser um personagem e nos tornamos um homem diante daquele que nos vê sem máscaras, diante daquele que já nos vê sem as maquiagens. É Deus que diz para mim e para você: eu já lhe enxergo, agora eu quero que você aprenda também a se enxergar. Salmo 19:8 diz assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, e o texto diz, e trazem luz aos olhos. Obrigado aí, pastor Alex. Então nós vamos prosseguir no nosso processo do nosso purê. O próximo processo de Deus, depois de nos descascar, é o processo de cozinhar. É o processo de cozinhar. Deus quer unir as batatas, mas depois de limpas e elas descascadas, ainda não é possível juntar duas batatas, ainda que você queira. Se você pegar duas batatas descascadas e cruas e você tentar juntar elas assim na mão, você sabe que você não vai conseguir unir as batatas. Por quê? Por uma palavra. A palavra é textura. Deus quer trabalhar nas nossas texturas. Quando a Bíblia diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Isso está em Atos 7:51. Quando a Bíblia fala de dura cerviz, ela está falando de gente que não dobra ou que não se curva, que não dobra o pescoço. É gente que tem um coração duro. E você observa, né? Daqui a pouco vai ter as Olimpíadas, eu acho que é isso. Quem ganha medalha de ouro sobe no patamar mais alto. Mas é lá no patamar mais alto que quando vai receber a medalha, é aquele que se curva mais do que todos. Tem gente que não dobra o pescoço. Você pode até não dobrar o pescoço, mas também não recebe a medalha. Não recebe o prêmio. Tiago capítulo 4, versículo 6, nos ensina a atitude que a gente deve ter. Ele diz assim: mas ele, Deus concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aí vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, o nosso Deus, o nosso Abba vai perguntar para mim e para você: você quer passar pelo processo, Batatinha? Você quer se submeter a mim? Muitas vezes as pessoas repreendem o diabo, mas o texto diz que antes de você resistir o diabo, eu e você precisamos nos submeter a Deus. E muitas vezes o problema da vida de muitos não é o diabo, mas é a falta de sujeição a Deus. É gente que vê o diabo em tudo, que diz que a luta é demoníaca, e muitas vezes Deus está dizendo: não, é porque você é insubmisso. É porque você não deixou eu tratar ainda a sua textura. É porque você não deixou ainda eu tratar o seu coração duro. É porque você ainda continua mesmo dentro da igreja com o pescoço duro. Não sabe se curvar, não sabe ser humilde. Não deixou se lavar, não se deixa purificar e nem se deixa mudar a textura. E o processo não acaba aqui não. Porque a gente observa lá no texto de Isaías 43, o verso 2, diz assim, você vê que a batata ali é colocada dentro da panela, então está rodeada de água, e a gente faz o quê? Liga o fogão,
e a coisa começa a esquentar, né? Isaías 43, 2 vai dizer: quando você passar pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. É Jeová dizendo: eu estou só querendo trabalhar na sua textura. Essa água aí, esse fogo é para amolecer você, irmão. É para amolecer a minha vida. Aí Deus deixa a gente passar pelos rios, pelas águas. Aí liga um fogo, começa a aquecer e você diz: Jesus, o que é isso? Mas o processo ainda não acabou do nosso purê, né? Glória a Jesus. Jesus sabe trabalhar o vaso. Então vem o processo agora, depois que agora a batata está cozida, vem o processo de amassar. Vem o processo de amassar. Porque tem que estar na textura certa para depois passar no amassador de Jesus. Deus é bom, né, irmão? Jeremias 18:6, ele vai dizer assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É Jeová amassando barro. Quem se submete, né? Quem já foi amassado por Jesus aqui? Quem já passou, quem está passando pelo processo, né? De Deus. E é interessante, irmãos, porque depois que você passa por esse processo, depois que você é amassado e já está no ponto certo, aí começa agora, então começa o processo de unidade. Você está pronto agora, porque Deus agora começa a misturar com outras batatas. Agora você está na textura certa, dá para você unir. Deus amassa você, aí diz: agora eu vou juntar você com outras. E nesse processo Deus pega justamente aquele abençoado, aquela abençoada, que você diz: eu passando por esse lado, e ele passa pelo outro. Aí Jeová pega: não, mas é esses dois mesmo que eu vou amassar junto. É esses dois que eu vou botar, aquele do trabalho, né? Aquele lá da faculdade. Aí diz: eu estou amassando de um lado, estou amassando do outro, e agora eu vou começar a juntar. E a gente diz: Jesus, com esse não, Senhor. Mas aí Paulo vai nos ensinar, Efésios 4, versículos 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, aí diz, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Diga amém? Esse processo, irmãos, é para nos deixar mais humildes. Esse processo é para deixar você mais dócil. É o processo de Deus para deixar você mais paciente com o outro irmão. Para aprender que a gente tem que suportar uns aos outros com amor. Aí vem todo esse processo. Senhor limpou, purificou, botou no fogo, esquentou, cozinhou, mudou a textura, amassou. E agora ele está unindo. Porque ele vai dizer, João vai dizer, se você não ama o irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Aí Deus, eu estou corrigindo esses relacionamentos. Eu vou dar unidade a esse povo. Tiago 3:13 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Aí Jeová nos amassa e diz: você vai suportar. Mas Jesus, com esse abençoado, vai suportar, e com muito amor, com muita paciência. E depois que você está unido aí, pode passar a figura, depois que você está bem unido com os irmãos, que vem esse processador de Jeová aí, que ele misturou agora você, misturou a igreja, não, vou deixar aqui, vocês são um corpo. Vem o processo agora de temperar o purê, de temperar, pode passar aí. Tem gente que bota alho, tem gente que bota cebola, tem gente que bota leite, cada um tem o seu jeito.
E Jeová também tem um jeito dele. Ele diz, eu preciso colocar mais amor, precisa ter mais misericórdia, precisa ter uma pitadinha de compaixão, paciência, amabilidade. O Espírito Santo vai colocando o fruto ali, vai colocando do jeito, trabalhando nas nossas vidas. E quando tudo está misturado, quando tudo está temperado, aí vem o processo de novo 7. O próximo processo, o 7º processo, que é cozinhar com fogo brando até dar o certo, até dar o ponto do purê. E o que é esse fogo brando, irmãos? É quando o Espírito Santo diz, agora vocês estão prontos para receber o fogo do avivamento que vocês estão pedindo. Agora vocês estão prontos para receber os dons, porque o Espírito Santo dá os dons quando a igreja está assim unida. Se houver dissensão, se houver disputas, né? Tem gente que fala muito bonito, às vezes bota uns textos, uns versículos lindos nas redes sociais, é que nem Tiago vai dizer, não estou querendo olhar os seus currículos não, você que é sábio, você que é crente, eu quero ver a sua vida. Tiago vai dizer, quem é o sábio? Aí o irmão, não, eu tenho aqui currículos, tenho aqui diplomas. Tiago, não, você vai mostrar com o seu procedimento, você vai mostrar com a sua vida. É quando o Senhor coloca ali, Senhor Jesus, Espírito Santo, eu quero avivamento, eu quero poder, eu quero unção, vai ter que andar em unidade, vai ter que passar pelo processo, porque o Espírito Santo depois vai aquecer a igreja. Às vezes as pessoas estão pedindo e o Espírito Santo está dizendo, ainda não sabe nem porque está pedindo, porque não se enxerga, precisa de colírio para os olhos, está andando nu, está fazendo vergonha. O Espírito Santo vai ter que trabalhar na nossa vida, para quando o purê estiver pronto, ele diz, agora sim, eu vou aquecer, eu vou mandar o fogo, vou distribuir os meus dons. Irmãos, e nesse purê aí, se você olhar, não tem métrica aí. A partir daí você olha aí, as batatas que estão aí, de repente, não tem como você dizer, quem é o maior aí? Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é que produziu mais? Quando a gente é um, quando somos um, não há como a gente ter ódio contra nós mesmos. Não há como a gente ter desprezo contra nós mesmos. Quando a gente está em unidade, não há como a gente ter disputas. Quando há um só corpo. E esse mistério a gente tem que entender. O mundo olha para o purê em unidade de amor, e esta é a nossa maior pregação. Jesus reinando na vida de pessoas que são imperfeitas, mas que vivem em comunhão, que vivem em amor e vivem sob o senhorio de Jesus Cristo. É o mundo entrar aqui e dizer, olha que coisa linda, que comunhão, somos uma família, olha a família que Deus nos deu. Jesus deu irmãos, deu pais, deu mães, deu tios, deu avós. É só você olhar para o lado. Ao invés de ficar perguntando por que minha mãe não está aqui, por que meu irmão não está aqui, por que meu pai não está aqui, por que não sei quem está aqui. Jesus disse, aquele que deixar pai, mãe, filhos, receberá nessa vida, 100 vezes mais, pais, mães, irmãos, filhos. Mas sabe por que a gente não percebe? Porque está lá no Apocalipse, porque está cego. Não colocou aí no colírio da graça de Deus para olhar. O seu irmão não está aqui, mas tem 100 irmãos aqui para você amar e para você cuidar. A sua mãe não está aqui, mas tem várias mães aqui para cuidar de você. A cruz, os 7 famosos brados de Jesus, a cruz vai nos ensinar isso, porque quando Jesus está ali na cruz, ele olha para João e diz, aqui João, aqui está sua mãe. Jesus entrega a Maria, a mãe dele, a pessoa mais preciosa da família, né? Geralmente para os filhos, a mãe, aquela que cuidou, que gerou. João, agora está aqui, cuide da sua mãe. Aí Jesus chega para Maria, agora João é o teu filho. Laços que transcendem a consanguinidade. Pode não estar aqui o teu familiar do teu sangue, mas olha a família através do sangue de Cristo aqui. E Jesus está dizendo, eu quero fazer essa família andar como fosse um purê. Não tem maior, não tem menor, é um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só amor.
O único que brilha aqui é Ele. A glória é dele. Então agora vem a última figura. E nessa figura aí, irmãos, nós temos o purê no meio e de lado a gente tem aquelas batatinhas que não se submeteram ao processo, né? Aquelas batatinhas ali que... Então você vê a diferença do que é união para unidade. O saco de batatas, você tinha união, mas esse purê aí é a unidade. Você não sabe quem é quem aí. Eu estou ali no meio, o pastor Alex também está ali, o pastor Thales está ali, a Sara também está ali, a gente está tudo ali, ó. Só que você não sabe quem é, porque Jeová nos une. Jeová trabalha nas nossas vidas de tal maneira que quando a gente olhar ali, ó, quem é ali? Ali é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. A equipe de louvor pode subir, o Marquinhos. Efésios, vou repetir o texto que a gente cantou, que a gente recitou no começo. Efésios 4, de 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Quem é você? Você bota lá a hashtag Somos Todos Purê de Deus. Nós somos corpo.